Olá pessoal, muito bem-vindo ao nosso programa Clube do Sucesso. É um prazer muito grande estar aqui, estamos felizes em poder compartilhar com vocês mais esse grande aprendizado que tem nos trazido uma condição de maior felicidade por estar podendo trocar com vocês os nossos conhecimentos. As teorias tratadas nesse programa vêm do Guia do Profissional Legal, do Clube do Bom Atendimento, que é um curso que visa preparar o profissional para ingressar ou para melhorar as suas condições no mercado de trabalho. É um curso online maravilhoso que vai te preparar para ser um profissional de qualidade, um especialista em atendimento de qualidade. E hoje nós vamos falar sobre as decisões e suas consequências. Primeiro eu vou falar para vocês que eu estou aqui com o Eduardo, que é o coach. Prazer, Eliana. Mais uma vez ele está aqui conosco para trazer a experiência dele, o trabalho dele conosco, tá? E nós temos o professor Miguel, que é professor e psicanalista, e eu sou a Eliana Gassi de Castro. Em primeiro lugar, eu gostaria que vocês anotassem o nosso e-mail. Nós começamos a ter um certo contato, tá, com o nosso público do último programa. E se você gostaria ou desejar nos mandar uma pergunta para que possamos responder para você no próximo programa, vai ser um prazer muito grande responder a sua pergunta. Então eu vou ler aqui um trechinho do que é a decisão para o ser humano, como que ela interfere no dia a dia da pessoa. E depois nós vamos abrir para uma reflexão acerca desse tema. Então, suas decisões e consequências. Você sabia que no decorrer da sua vida tem desenvolvido conhecimentos que têm ensinado a você a agir de determinada maneira e acreditar em determinadas situações que nem sempre eram as melhores para você? Ao mentir, por exemplo, é provável que tenha aprendido que a mentira pode protegê-lo de alguma situação indesejável, quando, na verdade, ela só vai prejudicá-lo ainda mais. Outro exemplo interessante é culpar os outros pelo que fazemos. Se você tomou uma decisão e agiu de uma determinada maneira, terá que aceitar e assumir a decisão escolhida, uma vez que essa decisão partiu de uma escolha sua. Como tomar decisões importantes sem sofrer influência negativa de outros, da mídia ou da sociedade impositiva? Eu acho que as decisões do nosso dia a dia nem sempre são fáceis de serem tomadas. Eu acho que é um item muito importante, bastante complexo, que nos leva muitas vezes a sofrer no cotidiano de nossas vidas, porque muitas vezes não sabemos qual é a decisão correta a tomar, qual é o caminho correto a seguir. E nesse momento nós vamos tentar ajudá-los de uma maneira positiva, de como ter consciência de como uma decisão assertiva é importante na sua vida. Ou então de entender aquela que naquele momento não foi uma melhor decisão, mas teve um motivo que o levou a tomar aquela decisão. E isso é muito importante. Então nós vamos começar falando com o professor Miguel. Pois não, Eliana. Então você falou a respeito de culpar os outros, essa coisa toda, né? Então tem uma frase que diz assim: olhe as pedras que estão no seu caminho e veja quantas você mesmo colocou. Então, as decisões é que vão nortear a nossa vida. E cada decisão errada se transformará num obstáculo, numa pedra nesse caminho. Então, tomou uma decisão errada, a consequência é fatal e virá. E então por isso precisa pensar bem antes, né? Certas decisões não são fáceis, mas precisa pensar bem antes de tomar essa decisão e depois que tomou, assumir. Aí não tem mais outra alternativa, né? Daí para frente a coisa vai andar mesmo. Professor Miguel, e o senhor poderia nos dizer em que momento, na formação do nosso caráter, o poder de tomar decisões é formado? A origem, né, da tomada, do processo de tomada de decisões,
vem justamente nessa fase, quando o caráter está se desenvolvendo. Isso ocorre na primeira infância, que vai de 0 a 7 anos. E nessa fase, então, a formação desse caráter vai ter uma influência decisiva nesse poder de tomada de decisão da pessoa. Se a mãe for insegura e a criança se desenvolver nesse ambiente de insegurança, então ele vai ser muito prejudicado no seu processo de tomada de decisões, porque essa insegurança vai o levar a não ter certeza. Ele nunca sabe ele não sabe avaliar a consequência, né? E como ele já teve essa experiência ruim lá na primeira infância, então será uma pessoa muito indecisa. É um processo bastante complexo, né? Complexo. Tá. Professor Miguel, como que a gente poderia ajudar a mãe que é insegura e vai trazer ao mundo um bebê que poderá ou não ser inseguro também? Uhum. Às vezes eu brinco dizendo que a mãe, para ser mãe, ela deveria fazer um curso, ela deveria se preparar, deveria estudar, né? A gente estuda para tanta coisa. A mulher estuda culinária, estuda enfermagem, estuda pedagogia, mas eu não vejo assim, nunca vi que tenha um curso específico de qualidade. Estudo de maternidade. Estudar maternidade. Não para ela ser mãe biologicamente, viu, Eduardo? Porque ser mãe na parte biológica é muito simples, né? Tá cheio por aí, né? Mas ser mãe, na acepção do termo, de saber cuidar da criança. Porque nasceu. Aí nasceu, tá aí. E aí, como é que cuida? Como é que faz? Como é que vai detalhar para se formar um psiquismo, para que esse psiquismo seja favorável a ela, que ela seja uma pessoa segura, que tome suas decisões, uma pessoa assertiva, decidida, né? Uma pessoa que apta a viver. Então a mãe é a primeira responsável por isso, por esse processo. Não é só a mãe, mas ela é a primeira e a principal. Depois vem o pai, vem o tio, vem a avó, e assim por diante. Mas a mãe, ela é decisiva nesse primeiro momento. Então a sorte da criança já está em jogo nesse momento. Olha, realmente eu tenho uma grande amiga que trabalhamos juntos, Maurília, muitas saudades dela, aliás, e ela dizia o seguinte: Eli, é uma coisa louca, quando nasceu o primeiro filho dela, né? É uma coisa louca. De repente, você está no hospital e vem aquele ser, e olha, esse é seu filho, né, ou sua filha, muito prazer, olha, então agora você pode levá-lo para casa e você vai cuidar dele. Aí você não sabe exatamente nada do que você tem que fazer. De repente você assume uma responsabilidade sobre a qual você nunca imaginou que fosse tão complexa, porque trazer uma criança ao mundo e cuidar dessa criança é uma responsabilidade sem igual. A vida inteira nós passamos tentando entender como que se cuida bem de uma criança, porque realmente é isso que o professor Miguel falou, deveríamos ter um curso para tratar muito da parte psicológica da mãe, tá? Para que ela pudesse realmente receber essa criança de uma maneira mais positiva, porque realmente muitas vezes nós não estamos preparadas para ter aquele filho. Emocionalmente falando, existe um amor muito grande, existe um desejo muito grande, mas quando ele vem para nós, que nós saímos do hospital, vamos para casa e vamos começar a lidar com aquele ser, é um grande desafio realmente. Então acho que foi bem colocado, professor Miguel. E um outro ponto importante também, existe uma herança transgeracional, ou seja, aquilo que veio da família lá atrás a gente vai passando. E muitas vezes a mãe, a responsável por aquele bebê, ela está reproduzindo exatamente o que ela aprendeu com a mãe dela, o que ela aprendeu com os avós. Então ela está trazendo novamente a perpetuação daquela cultura. Então, se a família era toda insegura, se a avó era insegura, se a mãe é insegura, provavelmente ela também vai ser insegura e vai passar isso para o filho.
Porque a insegurança está fazendo parte daquela família. Aquela família sempre teve dificuldade de tomar decisões e de agir de determinada maneira. Então é muito importante também que tenhamos consciência do ambiente onde nós estamos inseridos. Se nossos familiares tomam decisões, como que eles tomam a decisão, o que os levam, né, em quais teorias eles se fortalecem para tomar uma decisão. Porque isso também dificulta o cotidiano do ser humano, porque a gente vai reproduzindo aquela cultura, a gente vai fazendo exatamente a mesma coisa. E quando a gente percebe, os anos se foram e nós ficamos na mesma. E, logicamente, com muita insatisfação pelo nosso comportamento, pela nossa vida. Então é muito bacana que possamos entender todo o processo, o que nos levou a ser daquela determinada forma. Voltando um pouquinho naquela questão da responsabilidade da mãe, uma vez perguntaram assim para o Napoleão Bonaparte, como se produz um grande guerreiro, como se forma um grande guerreiro? Ele falou, olha, esse guerreiro, ele começa a ser formado 20 anos antes dele nascer. 20 anos antes de nascer? Ou seja, primeiro tem que formar uma boa mãe, uma boa matriz. Se você não tiver uma boa forma, esse bolo não vai ser bom. Então a mãe tem que ser muito bem formada para depois ela gerar um grande guerreiro no futuro. Né? Amigos, o nosso objetivo aqui não é culpar a mãe, ok? Nós apenas estamos tratando de como o processo para se tomar uma decisão é formado. A mãe, ela faz parte do sistema, ela faz parte desse processo e muitas vezes ela já vem trazendo isso da sua experiência de vida, da sua experiência da casa, da cultura dela. O nosso objetivo é ajudá-los para que cada dia tenha uma vida melhor. Okay? Ela não é culpada, ela é responsável. Ela não é culpada, ela é responsável. É isso aí. Ou irresponsável. Ou irresponsável, até que saiba mudar a vida dela. Né? E você, Edu, no seu processo de coach com seus clientes, como que você, primeiro, como você identifica, né, um cliente, uma pessoa que está com essa dificuldade de tomar decisão, né? E quais são os caminhos que você usa para ajudá-lo a se desenvolver melhor no cotidiano da vida dele? É interessante lembrar que quando a pessoa vai tomar a decisão, ela está ali sofrendo influências de vários universos, né? Então, às vezes ela toma a decisão pelo pai, pela mãe, pelo amigo, pela sociedade, pela mídia e por vários outros caminhos e várias outras vias, né? Que a pergunta ela deixa bem clara assim essa realidade. Então, a decisão hoje em dia ela é bombardeada, né? Então é muito difícil você encontrar uma pessoa que tome uma decisão que parta né, somente isoladamente dela. Então ela sempre está com uma influência paralela, a mídia falou, a moda está falando, a minha mãe falou, meu pai falou, meu amigo, meus grupos, né, de sociais falaram para mim. E aí ela acaba tomando uma decisão impulsiva, na verdade ativada por opiniões paralelas, que não, na verdade, representam, né, necessariamente ali aquele desejo dela. Né? Então muita gente hoje passa por um processo desse, né, e acaba decidindo pelos outros. E assim, no coaching o que acontece é o seguinte, muitas pessoas têm a dificuldade de tomar a decisão porque elas não conseguem enxergar embasamento né, e uma crença pessoal que justifique aquela decisão. Ela não consegue buscar o embasamento pessoal para tomar tal decisão, então ela não sabe o porquê, né? O que eu tenho a ver com essa decisão, com essa causa no caso. Então ela fica um pouco indecisa porque ela não consegue se relacionar, não tem pertencimento com aquela decisão. Tá. Então ela não consegue avaliar se ela realmente pertence ou não àquele campo que ela quer se projetar. Edu, aí no caso não seria uma indecisão? Seria argumentos para se fortalecer em cima de uma decisão? Assim, como que você colocaria? Aí ela precisa buscar um pertencimento. Tá, ela precisa de um argumento forte para tomar aquela decisão. Sim, é bom que ela tenha um pertencimento, porque sem essa sensação, né, de pertencimento, que seja, né, o sentimento de pertencimento, ela não consegue ter convicção de que a decisão tem que ser tomada. Então por quê?
porque meu pai falou, porque minha mãe falou, porque meus amigos falaram, então ela não tem pertencimento, né? É que nem aquela pessoa que vai escolher a faculdade. Pô, eu sempre gostei de biologia, mas meu pai falou que eu tenho que fazer direito. Tá. E qual é o problema dela aí? Ela não quer fazer direito ou ela fez direito e se arrependeu? Assim. Se ela tá no estágio mais avançado, ela tomou uma decisão. Ela fez alguma coisa, né? Tá. Agora, se ela tá no estágio, digamos, menos avançado, ela não decidiu ainda. Mas no coach, o não decidir também é bem-vindo. Então também é um sinal de positividade, né, no coaching. Então, não tomar a decisão também é uma decisão. Entendi. Né? Então, mas desde que seja consciente e programado. Então, eu decidi não tomar essa decisão. Né? Então, assim, mas ela é saudável quando ela é programada. Né? O não avançar programado. Agora, o não avançar porque você estagnou no tempo e está perdido, aí ele não é tão saudável assim. Né, nas tomadas de decisão. Edu, então você está nos dizendo que esse processo com o coach ele vai facilitar muito para que ela encontre o caminho dela. Isso. É isso, quer dizer, o coach vai propiciar a pessoa a encontrar o melhor caminho quando ela está muito insegura para tomar uma decisão. Isso, ela ajuda você a descobrir a sua missão de vida em relação àquele foco, em relação àquela via decidida. Exatamente. Olá pessoal, estamos de volta com o Clube do Sucesso. Estamos, mais uma vez, estou dizendo que estamos muito felizes em estar aqui com vocês. Com a maior participação da mulher no mercado de trabalho, você acha que isso está favorecendo a educação da criança em casa? Em casa, eu quero dizer, na escola, porque a criança fica a maior parte do dia longe da mãe. Ou você acha que isso está dificultando o desenvolvimento dessa criança? Porque hoje a maioria das mulheres trabalha, né? E ocupam posições de destaque no mercado de trabalho, né? E com isso, com a saída da mulher para o mercado de trabalho, ela começou a deixar um pouco mais a criança distante dela. Né? Então ela conta com a escola, com a babá, com a família para que cuide de seu filho para que ela possa trabalhar. Né? Há casos, inclusive, de pais que ganham menos que as mães. E há pais que já decidiram ficar com os filhos enquanto a mãe trabalha, porque a mãe tem uma renda melhor do que a dele. Então, qual é a sua opinião sobre isso, Edu? Tá fisicamente ao lado de uma criança, do filho e tal, não representa estar ali, né, presente de corpo e alma. Então começa por aí, né? Então às vezes a mãe tá lá, mas ela pode estar no celular, tá na novela, então não quer dizer nada. Muito bom, muito bom. É melhor ela ir pro trabalho. Claro. Vai trabalhar, que né, ela vai fazer melhor negócio. Se ela for trabalhar, pelo menos ela ganha dinheiro. Porque ela só tá do lado da criança, mas não tá dando atenção. Né? Então tem esse detalhe. Então tá do lado da criança não significa que ela tá ali dedicada à criança, conectada com a criança. Muito bom. Agora, se ela tem a condição de estar em casa, conectada com a criança, aí sim ela vai, né, prover uma educação de qualidade. Eu não posso falar isso assim com tanta assertividade, porque cada caso, né, vai se desenrolar de uma forma. Claro. Mas simplesmente ao lado de uma criança não diz muita coisa, né? Você pode estar ali, a criança está do lado ali jogada, suja, aí você está aqui no WhatsApp, aí você está aqui conversando, mandando selfie. No telefone, na televisão. Na televisão, assistindo novela, não quer dizer nada. Então, se ela conseguir equacionar isso de uma forma saudável, estar presente, né, com o filho, ali com a criança, presencialmente, participativamente ali com ela, aí ela tá provendo uma condição de qualidade, né, no quesito educação. E tem esses detalhes, né? Agora, se ela, por conta aí de uma condição financeira desprivilegiada, ela optou aí, né, em estar no mercado de trabalho, ela também pode ter um tempo de qualidade, né? Claro. Então ela vai ter ali suas 6, 8 horas de trabalho no mercado convencional, e quando ela chega em casa, é o que ela vai fazer, né? É a prioridade. Eu vou estar com a minha criança, eu vou brincar, a gente vai conversar, a gente vai fazer desenho. Então ela reverte o tempo, né, escasso, onde ela esteve ausente ali ao longo do dia, com aquele tempo de qualidade. Então, o que compensa mais? Você ficar 10 horas do lado de uma criança onde você não dá atenção, ou ficar 1 hora com ela intensamente, né? E aí então dá para equacionar, né?
Claro. Então, ela pode trabalhar e estar intensamente com a criança. Chegou em casa, desliga o celular, desliga a TV, desliga tudo e fica ali com a criança. Olha, vamos brincar, vamos montar, vamos fazer um desenho. Aí é diferente, né? Então a criança vai esperar, ela vai falar, poxa, minha mãe vai chegar às 8 horas, a gente vai brincar até 9h30 e vai ser o grande momento. Então tem esses lados, né? Então é possível a mãe, ela atuar no mercado de trabalho, ter qualidade com o filho, e ela pode otimizar isso mais ainda, estando presente com a criança e estando ali só 6, 8 horas ao longo do dia, em constante contato com a criança. Filho, faz isso, não faz aquilo, vem pra cá, vamos pra lá, vai escovar os dentes, vai se arrumar. Então, quanto mais presente eu creio, né, o professor pode até falar, mais qualidade eu creio que ela gera, né? Então, quanto mais contato ali com as referências maternais, paternais, mais qualitativo fica o crescimento dela, na evolução dela. Eu não sei se seria isso, professor? Pessoal, tem uma outra coisa muito importante, o que o Edu acabou de falar é assim, imprescindível, né? Porque a mulher, ela tem necessidades. E às vezes só ficar em casa com o filho não é aquilo que ela quer para a vida dela. Ela tem sonhos, ela deseja realizar sonhos na sua vida. Então é muito melhor que ela vá atrás da realização desses sonhos e seja feliz e passe essa felicidade para o seu filho, do que ela fique em casa com ele infeliz. Porque uma coisa é muito importante também, que inclusive o Edu acabou de falar. Às vezes ela fica o dia inteiro com a criança, mas ela está infeliz. E a criança está sentindo essa infelicidade da mãe. E ele até pensa, puxa, é comigo, ela não gosta de mim. É a transferência, né? Exatamente, porque se ela gostasse de mim, ela ficaria comigo. E na verdade a mãe, a mulher, ela está insatisfeita com a vida dela, porque ela tinha sonhos e ela não conseguiu realizá-los até então. Então é muito mais importante que ela vá procurar os sonhos dela, a realização dos sonhos dela, e que depois, quando ela estiver com o filho, que ela esteja feliz. Porque se ela está conseguindo realizar seus sonhos, claramente ela vai estar conseguindo ser mais feliz com o seu filho. E consequentemente, o seu filho vai estar se sentindo mais feliz. E ao contrário do que ele sentia, enquanto a mãe não estava satisfeita, ele vai sentir, puxa, minha mãe gosta muito de mim, porque quando ela está comigo, ela está muito feliz. E isso vai dar um equilíbrio maior para a criança. Então vai ser muito mais satisfatório para o crescimento da criança. Então, quando a gente fala que antigamente as mulheres ficavam mais com os filhos, elas ficavam mais com os filhos porque elas não tinham outra alternativa. E muitas vezes elas tinham muitos filhos, mas elas também cuidavam da maneira como elas podiam. Porque como que elas iam cuidar de 5, 6, 7 filhos da mesma forma, se ela estava amamentando um, o outro estava indo para a escola, o outro estava começando a andar. Então ela tinha também uma situação mais precária. O que difere mais a educação do passado para agora é que a educação ela tinha princípios éticos. Então os pais eram formados eticamente. Então mentir, prejudicar o outro era inadmissível. A palavra, o poder da palavra naquela época era fortemente respeitado. Quando um pai ou uma mãe, numa negociação, falava, não, essa é a minha palavra, eu estou dando a minha palavra, era um contrato fechado. Porque a palavra, como a formação ética era muito forte, a palavra era respeitada com muita profundidade. Então isso difere muito da educação. Quando a gente fala da educação anterior com a educação de hoje, eu estou falando da educação de casa, pessoal, não estou falando da educação na escola, é uma outra situação ainda. Mas, então hoje, pelo fato da mulher sair, ela está muito mais feliz, porque ela está podendo realizar os sonhos dela. Então, consequentemente, ela também pode dar uma condição melhor para o filho, deixando o filho mais feliz e passando maior equilíbrio para o filho. Eu também não estou me referindo naquela mulher que dá de tudo para o filho e torna o filho uma criança mimada, que ele vai ter outros problemas na vida dele, que a gente vai discutir futuramente em outros programas. Mas a gente está falando daquela mãe consciente, que passa uma educação para o filho de uma maneira ética, visando o bem-estar do filho futuramente. Aquela que espera que ele estude, que incentiva o filho a estudar, a praticar esporte, que acompanhe a educação dele na escola, que saiba conversar com ele nos momentos de dificuldade. Dessa mulher que nós estamos falando agora,
né? Que é a mulher atual, que é a mulher que está no mercado de trabalho e que está também fazendo um papel de mãe, de dona de casa, e que está muito feliz com o papel dela, que está indo atrás dos sonhos dela, ok? Pessoal, eu gostaria de passar novamente para vocês o nosso endereço, o nosso e-mail. Já estamos recebendo alguns e-mails com algumas perguntas que a Lourdes vai poder nos ler essas perguntas. Lu, o que você tem aí para nós? Olha, eu tenho uma pergunta aqui do Murilo da Penha que me parece mais um case e eu acho interessante, que eu acho que mexe com ética também. Você é um supervisor de uma empresa. O seu quadro de funcionários está dando prejuízo. Você deve cortar o quadro. Tem um amigo seu que não é tão eficiente e outro funcionário super competente que você escolheria para entrar no corte. Seu amigo que não é tão eficiente ou um funcionário melhor seria a sua escolha? O que você imagina que traga de consequência para você nessa decisão? Olha, uma pergunta difícil, né? Então, o que eu penso, eu vou responder agora enquanto Eliana profissional, tá? Se eu estou atendendo a empresa, eu sou uma funcionária da empresa, eu tenho que fazer o que é melhor para a empresa. Ser profissional significa eu separar as amizades no ambiente de trabalho. Isso não quer dizer que eu não vá ter respeito pelas pessoas. O ambiente de trabalho tem sempre que ser norteado pelo respeito. Tá? Então eu tenho que respeitar todas as pessoas da mesma maneira. Eu tenho que tratar todas as pessoas da mesma maneira, mesmo que eu tenha minhas preferências. Então se eu estou com um problema desse, eu tenho que resolver, eu dispensaria o meu amigo e deixaria aquele que é mais produtivo para a empresa. Por que motivo? Eu estou trabalhando para a empresa, eu tenho que apresentar aquilo que é melhor para a empresa. E nesse momento eu tenho que deixar as minhas amizades de lado. Às vezes é muito dolorido uma situação dessa, eu já passei por situações assim, de ter que dispensar uma pessoa que eu gostava muito, mas naquele momento ela não atendia às necessidades da empresa. Mas como eu trabalho para a empresa, meu compromisso é com a empresa, eu tive que dispensar aquela pessoa. Essa seria a minha posição. Edu, você gostaria de falar a respeito, de dar sua opinião? A melhor tomada de decisão é assim, você está entre amigos ou você está entre profissionais? Ok. Né? Então começa por aí. Porque você pode trabalhar entre amigos, não tem problema nenhum. Claro. Né? Desde que seu chefe saiba. Fala, olha, eu estou aqui entre amigos, então o meu comprometimento é com amigos, não com profissionais. Então tem pessoas que misturam, né, essas condições, essas concepções no ambiente de trabalho. Então ela tem que saber exatamente o que ela está, né? O que ela estabeleceu, qual é a missão dela naquele ambiente de trabalho, porque tem pessoas que trabalham por amizades. Claro. Né? Eu não vou entrar no mérito se é certo ou não, mas tem pessoas que vão para o ambiente de trabalho, o campo de trabalho, primando por amizades. Claro. Obviamente essa pessoa ela vai proteger o amigo. Claro, claro. Porque ela está ali no ambiente profissional buscando, né, elementos amigáveis, né, relações amigáveis. Edu, você acha que aí, essa questão dos amigos, você acha que é para satisfazer uma carência? Talvez sim. Ela sinta a necessidade de amigos, ela transfere isso para o ambiente de trabalho? Talvez sim, autoafirmação, protecionismo, um conjunto de coisas. Talvez misturado, né? Então assim, eu vou fazer amizade porque aí eu não perco meu trabalho, e aí eu garanto ali, eu vou perdurar mais no meu cargo, né, e tal. Então tem várias situações. Agora, aquele que é profissional, ele simplesmente vai pelo que é mais eficaz, né, profissionalmente falando e tal. E obviamente, né, em termos corporativos e profissionais, ele garante uma sustentabilidade maior para a função dele, né? Porque ele está trabalhando com um time eficaz. Claro, né? claro. Aí aquela coisa, os números depois vão comprovar, né? E o chefe, obviamente, vai dar crédito para quem gera números para a empresa, né? Mas, Edu, aí não seria uma questão de ter uma equipe de respeito ao invés de uma equipe de amigos? Não teria uma diferença aí? Sim, é o respeito. É o respeito. Eu concordo que sim, né? Eu acho que primeiramente vai o respeito. Claro. Né? Então você estabelecendo respeito, você já deixa ali bem claro as regras do jogo, né? Nós somos amigos, mas
Além disso, acima disso, eu sou um profissional. E eu posso muito bem te demitir, amigo. Você é meu amigo, mas eu posso demitir porque aqui eu tô para gerar números, né? Porque é uma coisa muito interessante isso que o Edu está falando, porque às vezes a gente coloca um amigo numa empresa e depois é a maior dificuldade para dispensá-lo. Porque ele acha que você conseguiu colocá-lo lá, então ele vive com a maior tranquilidade, com pouca responsabilidade com aquilo que ele está fazendo. Fala, eu tenho essa pessoa que me colocou aqui e eu nunca vou sair daqui. A gente vai pro churrasco junto, somos amigos há muito tempo, amigos de infância, e isso traz para o profissional um problema muito grande, porque o chefe dele está percebendo que ele está protegendo aquele amigo. Isso pode fazer com que ele perca a posição dele. Então também é uma outra coisa que a gente tem que pensar muito bem quando a gente vai colocar um amigo para trabalhar com a gente. Será que essa amizade não vai atrapalhar o meu desempenho profissional? É uma outra boa pergunta, certo, Edu? Sim. Porque pode te atrapalhar e você pode perder seu emprego por causa desse amigo. Um dos dois. Ou você perde o emprego ou perde o amigo. Você vai sair no prejuízo. Professor Miguel, o senhor gostaria de falar alguma coisa a respeito? Eu só gostaria de voltar um pouquinho naquela questão da decisão e dar uma dica para as mamães que estão acompanhando de um erro crasso que muitas mães cometem. Elas controvertem totalmente o uso da palavra não. Elas confundem a criança e a criança não sabe o que significa a palavra não e não consegue, na prática, desempenhar essa palavra. Porque a mãe diz frequentemente a palavra não. Foi feita uma pesquisa aí, parece que em 1 minuto falavam mais de 20 nãos aí para a criança. Aquilo passa a não ter sentido. Então a palavra não tem que ser usada com muito critério. Em princípio ela deve deixar a criança fazer o que ela quiser, desde que não coloque a integridade física ou risco para essa criança. Mas quando ela disser não, esse não tem que ser mantido. Ela não pode voltar atrás, para que a palavra seja entendida. E ela deve manter essa palavra e não ficar com medo da criança, porque a criança vai resistir. Ela vai reagir e vai tentar não seguir esse não aí que a mãe está dando. Mas nesse momento ela tem que ser firme, tem que ser muito firme e educar, ensinar realmente o significado da palavra não. Então usar muito pouco, mas quando usar, fazer valer. Olá pessoal, muito bem-vindo ao programa Clube do Sucesso. Estamos de volta com questões acerca das decisões e suas consequências e estamos discutindo um pouco mais assuntos interessantes para o cotidiano de todos nós, da vida de todos nós, da vida de todos vocês. E a Lourdes vai trazer mais uma questão agora que nós recebemos via e-mail. Ok. Estou recebendo aqui a Ana do Cangaíba. Ela pergunta: sabendo que toda decisão tem uma consequência, o que deve ser feito antes de bater um martelo em uma decisão? Ok. Professor Miguel, por favor. Toda decisão tem uma consequência. Então, o que ela tem que fazer antes de tomar a decisão? Ela precisa pensar, avaliar, tentar imaginar as consequências, o que aquilo vai resultar. Se ela fizer esse exercício e conseguir fazer esse exercício, ela pode evitar um porção de problemas. Professor Miguel, como que ela poderia analisar as consequências antes de tomar a decisão? Pensar em quê? Que argumentos ela poderia analisar, né, ou se aprofundar que a levasse a tomar uma decisão? Ela precisa observar os indicadores. Vamos um exemplo bem prático. Uma moça que vai casar, né? E eu já vi muito acontecer isso aí. Então, ela percebe que o pretendente ao casamento não gosta lá muito de trabalhar, não tem uma profissão muito bem definida, tem lá alguns vícios, alguns até bebem um pouquinho a mais, né?
Então, esses são indicadores, quer dizer, ela vai casar com ele, e muitas casam mesmo e pagam para ver, né? Ela paga para ver, depois ela casa e depois vai ter que arcar com a consequência. Então ela tem que pensar antes de tomar as decisões, né? Sobretudo aquelas que são as mais importantes na vida. Professor Miguel, como o senhor colocaria a questão da decisão dela? Porque ela não quer casar com aquela pessoa, mas ela se casa. Que argumentos ela poderia pensar claramente antes do casamento? Por exemplo, eu estou me casando com essa pessoa porque eu quero ou porque minha família quer? Porque há situações em que o nosso ego nos leva a tomar decisão. E muitas vezes a gente segue o ego e depois a gente percebe que a gente tomou uma decisão muito errada, né? Então, porque assim, nós, como diz o Jung, nós temos duas partes, né? Uma parte que nos leva a tomar decisão mais criteriosa e outra parte que faz nós tomarmos decisão pelas nossas emoções. E a gente se confunde muito nessas decisões, né? Então, às vezes a gente toma uma decisão porque a gente ouviu na mídia, como vocês já falaram hoje aqui, né? Ou no programa anterior. Às vezes porque a mídia nos falou aquilo, a gente toma aquela decisão. Mas não é aquilo que nós queríamos, não é aquilo que você queria. Mas, como você ouviu a mídia falar, você achou que devia tomar aquela decisão. Então, como seguir critérios que nos levem a tomar decisões mais assertivas? As duas palavras-chave aí seria racional e consciente. Porque Freud dividiu, né? Explicou muito bem o que é o consciente e o que é o inconsciente. Ok. Então as decisões têm que ser tomadas dessa maneira, de forma bem consciente, bem racional, e não se deixar levar por certas inclinações aí do inconsciente, né? Aquela história de falar que basta uma cabana tendo amor, né? Se tiver amor e tiver uma cabana, tá tudo certo, né? Isso aí não dá, né, gente? Então, o caso, se for da questão do casamento, cabana não dá, não. Tem que ter uma casa e uma casa boa, né? E, Edu, como agir no momento em que a gente descobre, ou entende, ou sente que nós tomamos uma decisão errada e que aquilo está nos trazendo muitos problemas? Como agir em cima disso? Que sugestão você daria para o nosso público? Assim, humildemente reconhecer, né, que você foi responsável e errou. Então, assim, ter essa consciência e a partir disso extrair o seu aprendizado. Qual foi o caminho que eu deixei de tomar, né, para chegar onde chegou? Então, partindo do aprendizado, você já, digamos assim, já evoluiu na sua primeira etapa, que é o aprendizado. Então você está pronto para tomar uma decisão que já não é mais aquela. Numa situação futura, você já vai ter um embasamento para não seguir aquele caminho que você seguiu anteriormente. E aprender, né, e tentar extrair o seu aprendizado pessoal da sua situação, né? Então fazer uma autoanálise e saber que aquele caminho que você escolheu não foi o melhor e que caminhos similares àquele não devem ali ser considerados, né? Então, só completando o que o Eduardo está dizendo, tem uma frase do Chico Xavier que se presta bem para esse momento, né? A frase diz assim: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, errou, não deu certo, recomeça, vai em frente, né? A vida segue. Então, e aí entra um outro ponto importante, que a gente se culpa muito, né? Você errou, você tomou uma decisão erradamente, né? Erroneamente, e aí você se culpa muito, se martiriza porque eu errei. Bom, primeiro ponto, você errou porque você não sabia fazer melhor. Era aquilo que você sabia fazer naquele momento. Então é muito importante que você se perdoe, que você tenha o compromisso consigo mesmo de se perdoar. Olha, eu errei porque era aquilo que eu sabia fazer naquele momento. Se eu soubesse fazer melhor, eu teria feito. Pronto, é um ponto muito importante. Depois, o que você vai ter que pensar um pouquinho? Bom, eu estou numa situação muito difícil.
Até a gente falou aqui de casamento e tudo mais. O que é melhor para mim neste momento? Continuar casada ou casado? Me divorciar? Conversar com a pessoa que está comigo e dizer para ela que no momento eu estou insatisfeita? Quem sabe a gente consiga mudar isso e melhorar a nossa situação? Tá? Então, o que é importante para você é ter sempre em mente, tá? Mesmo que você tenha tomado uma decisão errada, você tem caminhos a seguir, que você pode melhorar muito mais aquele teu momento de sofrimento, tá? O que você não pode é desistir de ter uma vida melhor, de ser feliz. Isso você não pode nunca, mesmo sabendo que você tenha tomado decisões erradas. Tá? Suponhando você está no emprego, você entrou naquele emprego, você está muito satisfeito. Você não é obrigada a ficar lá o resto da sua vida naquele emprego. Mas você pode se fortalecer de uma forma que você possa procurar um emprego melhor. Como assim? Fazer um curso, fazer um aperfeiçoamento, fazer um trabalho de coach, né, Edu? Fazer um trabalho de coach. Né? Exatamente, para você saber onde está o seu problema. Agora, o que você não pode fazer em cima desse momento triste que você está vivendo? Tomar uma decisão precipitada. Porque aquilo que já estava ruim pode ficar muito pior e vai te trazer outros problemas. Então, como naquele momento que você está com muita dificuldade, você se manter calmo? O que seria interessante você pensar? Eu errei no momento que eu não sabia fazer melhor. Eu aprendi muita coisa e esse aprendizado que eu estou tendo agora está sendo muito bom e eu sei que daqui eu vou para uma muito melhor. E então eu agradeço pela minha vida, por eu estar passando por esse aprendizado e poder seguir um outro caminho. Eu, pelo menos, eu ajo assim nos meus momentos de dificuldade. Eu tenho uma conversa comigo mesma, tentando esclarecer por que eu cheguei naquele momento. E depois disso, eu tento me perdoar e ser a minha amiga, para que eu não sofra mais naquele momento tão difícil. A prática leva à perfeição, né? Claro. Então, tem que tomar muita decisão. Então, assim, se você errar na primeira, não tem problema. Na segunda, na terceira, na quarta, uma hora você vai acertar. Mas tem que praticar. Tem que tomar as decisões. Claro. Não pode ficar na inércia. Exato. Tem que tomar a decisão. Vai errar. Tenta melhor. Não deu certo? Tenta a segunda melhor. A terceira. A prática, ela vai aperfeiçoando. Até o momento de você realmente ter, né, o domínio, claro, da assertividade das decisões. Exatamente. Ela vem com a prática. Claro. Tem que praticar bastante. E uma coisa também que eu faço, se eu tenho que tomar decisões que estão assim me deixando um pouco insegura para tomá-las, eu também procuro pessoas que eu tenho admiração. Pessoas que eu gosto de como decidem a vida, que pessoas eu gosto de sucesso. Pessoas de sucesso. Então, pessoas que estão ao meu redor, mas que tomaram decisões positivas, que são felizes. Eu conto para essas pessoas essa minha dificuldade do momento. E se eu percebo que a opinião dela está sendo muito importante, eu procuro seguir a opinião dela também. Então, uma coisa bacana, não vá pela opinião de qualquer um, mas siga a opinião de pessoas que estão de sucesso na sua vida, né? Que estão próximas de você, mas que têm tido uma vida de sucesso, que têm te passado, que são felizes. Vou fazer um comentário ali em cima, né, dessa colocação. É bom também a pessoa adotar uma dose de humildade, né? Porque hoje, na conversa com os amigos, todo mundo tende a querer esbanjar, né, conhecimento, mas isso às vezes não é legal, né? Então, assim, o legal é você ter um pouco de humildade e buscar nessas pessoas de referência uma forma de superação, né? Então abre mão um pouquinho desse conceito de que eu sou bom, eu sei tudo, eu não erro, eu sou feliz da hora, eu sou sucesso. E não é bem então, assim, né? Não nem é todo bem mundo assim. é tão sucesso 100% todos os dias da vida. Então reconhecer que nem sempre você vai ser sucesso e que o seu sucesso vai depender de uma pessoa que já teve o sucesso previamente ali estabelecido, que é quando você busca essa pessoa, né, de sucesso, de referência. Então é isso, pessoal. Tá com dificuldade de tomar uma decisão? Consulte uma pessoa amiga, bacana, uma pessoa que você admira, uma pessoa feliz e veja se ela pode te ajudar, ok? Se no momento não tem ninguém, procure um livro ou procure uma terapia.
Olha, sempre há caminhos para que você possa ser feliz. Vai depender de você, vai depender de uma decisão sua seguir esse caminho. Quando uma decisão é difícil, devo adiar ou ficar empurrando com a barriga ou devo decidir o mais rápido possível? Ela está lidando aí com a questão da procrastinação. O procrastinador é aquela pessoa que não decide, ele vai deixando para depois. E quanto mais tempo ele demorar para decidir, mais as coisas vão ficando complicadas. Então as decisões precisam ser tomadas rapidamente, assertivamente e preferencialmente de forma correta. Ok, muito bom. Edu, você gostaria de falar alguma coisa? Sim, culturalmente, o que a gente mais se vê no país é deixa a vida me levar, vida leva eu. Ei, Zeca Pagodinho, ei, que beleza. Então, assim, Zeca Pagodinho. assim, é até engraçado porque a cultura, ela já talha o povo para isso, né? Então a cultura, ela já vai formatando o povo para reagir dessa forma. Então tem que tomar muito cuidado com o que você acredita, né? Quais são suas crenças, porque isso vai influenciar também na sua coragem de tomar tal decisão. Se você ficar cantando, né? Deixa a vida me levar e acreditar, vai que acredita numa coisa dessa, aí ferrou, né? Aí você tá numa pior. Então tem que criar a coragem para ter um enfrentamento, né? Para ir buscar e falar, não, eu posso mudar muita coisa, a vida não vai me levar não, eu posso mudar essa tal vida, mas existe, né, uma dosagem aí de coragem para você enfrentar, né? Isso a partir de uma transformação mental, onde você acredita que é possível, né? Aí você então busca, né, o enfrentamento dessa decisão que é, né, a priori uma de impacto, né? Mas ela requer sim uma estrutura, precisa ter, tem que sair dessa inércia. Ok. Ok, professor, gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Eu estou lembrando de uma brincadeira, né? Diz que uma senhora, certa vez, estava no ponto do ônibus e perguntou assim para um senhor que estava lá, olha, aqui passa ônibus que me leva para o lugar que eu quero ir? Ele disse para ela assim, bom, mas a senhora quer ir para onde? Ela falou, não sei. Ele falou, então pega qualquer um. Exatamente, né? Vai continuar na perdida, né? Ela está esperando que a vida a leve para algum lugar, né? Fã do Zeca Pagodinho. Então ela está esperando isso, né? Então vamos ver. Se ela ficar boiando lá no mar, vamos ver para onde é que o mar vai levá-la, né? E é justamente isso, pessoal. Às vezes a gente passa por algumas situações muito dolorosas, né? E a gente marca aquela situação com muita tristeza. Então qualquer decisão que a gente tenha que tomar, a gente tem uma tendência de não querer tomar mais aquela decisão por consequência de uma experiência muito dolorosa no passado. Então o que é importante você analisar nessa situação, tá? Se eu não tomar essa decisão, quais são as consequências que eu vou ter na minha vida? Porque às vezes, por exemplo, vamos pensar numa mudança de emprego. Surgiu uma oportunidade agora para eu mudar de emprego para um salário muito melhor, uma condição muito melhor. Se eu não tomar aquela decisão de imediato, é provável que quando eu venha tomar, aquela vaga não está mais disponível. Vai ser bom para você ou não vai ser bom para você naquele momento? Tá? Por outro lado, se você tomar a decisão rapidamente, você também pode se arrepender. Até nós já falamos no bloco passado sobre isso, que às vezes você tomou uma decisão muito rápida e não avaliou exatamente o que podia ou não te trazer de benefícios e você se arrepende. Então o que é importante você ter em mente? Tá? O que eu quero para a minha vida? Será que essa decisão que eu vou tomar vai fazer bem para mim ou não? Procure sempre, quando você estiver levantando os argumentos para tomar uma decisão, procure ver se são argumentos éticos. Ou seja, aquilo que vai fazer bem na sua vida e na vida das pessoas que estão envolvidas.
Se, por exemplo, mudar de emprego, saia daquele emprego e deixa as portas abertas para que se um dia você quiser voltar. Então é muito fácil você chegar e conversar com a pessoa. Olha, eu estou indo para tal lugar, eu recebi uma boa oportunidade de trabalho, mas eu quero dizer o quanto foi importante eu estar nesse lugar. Ótimo! Você vai sair, as portas vão ficar abertas. Então, se você se arrepender de ter saído, é provável que você possa voltar para esse lugar. Eu mesmo já passei por experiências assim, de sair de uma empresa e depois voltar, porque eu achei que onde eu estava melhor. Então, tudo vai depender de como você vai lidar com aquilo, eticamente. Você nunca pode deixar de levar qualquer decisão com você, carregar a situação, a palavra ética. Você vai ter sempre que colocar a ética à frente das suas decisões, à frente da sua vida. Agora, se você deixar de tomar uma decisão ou deixar a sua vida passar sem ter condições de tomar decisão, é muito importante que você saiba que futuramente você vai se tornar uma pessoa muito triste e frustrada. Sabe quando você chega lá na frente e pensa, eu queria ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, e você não fez nada. Eu converso com pessoas que a vida inteira falam que vão aprender o idioma, ao ano que vem, o mês que vem, a semana que vem, mas nunca se aventuram a aprender o idioma. E com isso que acontece, a vida dela deixa de seguir adiante, porque às vezes surge uma oportunidade de trabalho para ela, que ela precisaria falar um idioma fluentemente, e não fala. E aí, o que acontece? Vai ficar sempre no mesmo lugar. Lá na frente vai falar, eu queria tanto ter aprendido a falar tal idioma e não aprendi. E a vida passou. Então tome muito cuidado para não ficar jogando as coisas para depois, como o professor Miguel falou, procrastinar, certo, professor Miguel? Porque lá na frente você vai ver que você perdeu muito tempo da sua vida. Então coisas que você pode agir rapidamente, como eu falei, fazer o curso, fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação, eu acho que você não tem que pensar muito. Você tem que ir adiante e falar, não, eu vou fazer isso. E brigar com você naqueles momentos em que você tem vontade de desistir. Porque essa desistência pode ser até o medo do sucesso, ou o medo daquilo que você vai enfrentar futuramente. Ou até medo de errar. Às vezes a gente tem medo, eu vou aprender um idioma novo, puxa, é tão difícil, será que eu vou aprender? Será que eu sou capaz de aprender? Você é capaz de tudo, se você se propor a fazer aquilo que você quer. Então não desista dos seus sonhos, para você futuramente não se tornar uma pessoa triste, não se tornar uma pessoa frustrada. Você já lidou com alguma pessoa frustrada na sua vida? É muito triste, ninguém quer conversar com essa pessoa, porque tudo que ela fala, ela tem uma visão negativa, e aquilo acaba deixando a gente sem interesse de estar com aquela pessoa. Então pense melhor na sua vida e vá adiante, que você vai ser muito feliz. Bom, pessoal, eu acho que por hoje é só. Foi um prazer muito grande estar com vocês aqui. No próximo programa, nós vamos estar tratando de crenças e valores, pontos positivos e negativos. Então, caso você já queira fazer uma pergunta, teremos muito prazer em responder para vocês. Então, Edu, gostaria de falar alguma coisa, de se despedir? Agradecer, né, a presença de vocês aí que está acompanhando a gente e passar também um exercício, né? Tenta avaliar aí no seu universo quais são as decisões que você tem para tomar aí nos próximos dias, nas próximas semanas, que não são de grande importância. Faz um exercício, né, diariamente, vai tomando as decisões e vai se autoavaliando para saber como que está o seu desempenho nas tomadas de decisão. Aí depois você manda um e-mail pra gente, escreve e fala como foi. É isso daí, muito bom. Né? Até pra gente ver o quanto você está absorvendo isso. Sim. E até te dar mais sugestões, caso Sim. você necessite. Professor Miguel, gostaria de falar alguma coisa? Só agradecer a atenção e a paciência. E, gente, aproveite o programa. Obrigado. Então, pessoal, muito obrigada por tudo e até a próxima.